Você sabe quem é Jesus? Você tem visto Jesus? E quando você pensa em Jesus, você entende que ele é um curandeiro que pode resolver os seus problemas? Ele é um amuleto que você pode usar quando for necessário. Ou será que você reconhece Jesus como seu dono, seu proprietário, seu Senhor? Mais uma vez, a leitura do Evangelho de João nos traz a pergunta sobre quem é Jesus. Nos traz a revelação de Jesus como o Senhor, como aquele que pode todas as coisas, como aquele que é a luz do mundo. E nos leva a entender que devemos adorar Jesus, nos render a Ele, reconhecendo o seu senhorio, sua divindade. Veremos isso mais uma vez na leitura do Evangelho de João. Então vem comigo, hoje é o capítulo 9. Vamos ler a Bíblia juntos. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 9. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou-o aos olhos do cego, dizendo-lhe: Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. Ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então, os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista como mendigo perguntavam: Não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia: Sou eu. Perguntaram-lhe, pois: Como te foram abertos os olhos? Respondeu ele: O homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me: Vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver. Ao que lhes respondeu: Aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam: Este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros: Como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego: Que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais. E os interrogaram: É este o vosso filho, de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam: Sabemos que este é nosso filho, e que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora. Ou quem lhe abriu os olhos também não sabemos. Perguntai a ele: Idade tem, falará de si mesmo. Isto disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: Ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: Dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Ele retrucou: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois: Que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu: Já vos-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: Discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: Nisto é de se estranhar, que vós não saibais de onde ele é, e contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo,
jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós, e o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não terias pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Desde o capítulo 5, nós vimos Jesus fazendo uma cura em Jerusalém num dia de sábado, e isso gerou uma grande confusão, gerou uma grande perseguição contra Jesus. Quando temos a festa e os irmãos de Jesus vêm, querem que Jesus suba com eles, Jesus está sendo perseguido por conta da cura que ele realizou no sábado. Os fariseus, os judeus estão lá em prontidão, esperando Jesus aparecer para prendê-lo. Jesus sobe sim de volta para o templo, embora suba escondido e não com a multidão, sobe para ensinar no templo, mas os embates são inevitáveis. Nós vimos no capítulo 8 o episódio quando trazem para Jesus uma mulher apanhada em adultério. Jesus faz com que os fariseus olhem para o seu próprio pecado, a mulher fica livre, mas inevitavelmente nós vimos no capítulo 8 o embate entre Jesus e os fariseus. Jesus diz que ele é a luz, Jesus diz que ele é o pão, Jesus mostra seu poder, sua divindade, mas os fariseus sempre estão preocupados com sua estrutura, com sua religiosidade, com sua lei, olham para a lei e não olham para Cristo. No capítulo 9, nós estamos ainda no contexto de Jerusalém, provavelmente uma semana após a festa, de novo em um sábado. E nesse sábado, Jesus e os seus discípulos andando se deparam com um homem que é cego, cego desde que nasceu. E aí começa o texto de hoje. Vamos ver novamente? Jesus caminhava e aí ele viu um homem cego de nascença. E quando Jesus viu, os discípulos perguntaram para ele: Mestre, quem pecou? Este homem que é cego que pecou, ou seus pais que pecaram para que ele nascesse cego? Nessa pergunta dos discípulos, nós temos uma teologia escondida, uma forma de entender como Deus trabalha, uma forma de entender como as coisas divinas funcionam. A teologia embutida aqui, que é muito comum até os nossos dias, é a teologia da retribuição. A ideia de que se nós fazemos coisas boas acontecem. Se nós fazemos coisas más acontecem. Só que a teologia divina não é a teologia da retribuição. O céu não funciona pela retribuição. Tanto é que a palavra mais forte da teologia de Jesus é a graça. Nós somos alcançados por graça. Jesus perdoa pessoas que mereciam ser punidas e ele alcança com graça. Não é retribuição que temos, não é retribuição que encontramos graça. E graças a Deus que encontramos graça. E da mesma forma que encontramos graça quando merecíamos coisas ruins, quando merecíamos punição, dessa mesma forma, coisas ruins acontecem na nossa vida e não acontecem como punição. Não acontecem necessariamente porque fizemos alguma coisa ruim. Talvez a história de Jó, lá do Antigo Testamento, nos ajude a enxergar exatamente isso. Jó sofreu uma série de maldições. Mas ele não sofreu porque ele tinha feito alguma coisa errada. Jó não tinha desobedecido a Deus, Jó não tinha desagradado a Deus, Jó não merecia. E coisas ruins aconteceram na vida dele. Aconteceram e no final da história ele entende que era para que ele conhecesse quem é Deus, conhecesse seu poder e reconhecesse também a sua incapacidade, a sua falta de mérito. Jó não merecia as coisas boas que tinha, nem antes
e nem depois. Sempre foi graça de Deus. E nesse processo que ele perde tudo, ele acaba conhecendo quem é Deus. Na vida dos apóstolos, nós vemos também várias coisas ruins acontecendo. A grande maioria dos apóstolos são perseguidos e morrem de formas horríveis. Então Deus faz coisas acontecerem, Deus dirige a história. E nessa história, coisas boas acontecem, coisas ruins acontecem. E aqui nós vimos alguém que está vivendo uma coisa ruim, é cego, desde que nasceu. E Jesus responde, não é porque ele pecou, não, ele não é cego porque ele pecou. Ele também não é cego porque os pais dele pecaram. Ele é cego para que nele se manifestem as obras de Deus. Deus conduziu a história de uma forma que incluiu a cegueira dele para que agora a obra de Deus seja manifestada na vida dele. Aquele homem que nasceu cego, nasceu destinado a ser encontrado por Jesus neste dia e hora da vida dele. E através da vida dele, o poder de Deus seria manifestado. Através da vida dele, Jesus Cristo demonstraria como ele tem poder para curar cegos, para dar vista aos cegos. Através da vida daquele menino que nasceu cego e que passou a adolescência, juventude e agora é um homem cego, Jesus Cristo está cumprindo a profecia dada por Isaías de que ele daria vista aos cegos. Aquele menino nasceu cego para que nele se manifestassem as obras de Deus. É o que Jesus está dizendo aqui, olha. Nem ele pecou, nem seus pais. Mas para que foi que ele nasceu cego? Foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. E Jesus continua dizendo que é necessário fazer as obras de Deus agora, enquanto é dia. Vai chegar a noite. E quando ele fala enquanto é dia, e se apresenta como a luz do mundo. Então, enquanto eu estou aqui, tenho que fazer estas obras, né? As obras daquele que enviou enquanto é dia. E vai chegar a noite, e na noite ninguém pode trabalhar. Eu estou no mundo, porque eu sou a luz do mundo. Quando Jesus disse isso, ele cuspiu na terra e fez lodo com a saliva, aplicou o lodo aos olhos do cego e disse para o cego, vai e lava-te no tanque de Siloé. E tem uma tradução de João aqui que diz que o tanque de Siloé quer dizer enviado. O homem que era cego foi, lavou-se e voltou vendo. Jesus Cristo, depois de dizer que aquele homem estava cego para que as obras de Deus fossem manifestadas nele, manifesta então as obras de Deus, dizendo para os seus discípulos, temos que fazer isso e temos que fazer isso agora. Jesus Cristo faz um processo muito incomum. Ele cospe, faz saliva com a terra, faz barro, pega esse lodo que ele fez com a sua própria saliva e terra e aplica nos olhos do cego e fala para o cego, vai lavar lá no tanque de Siloé. O texto não apresenta nenhuma controvérsia, nenhuma discussão. Diferente lá de Naamã, né? Por que lavar 7 vezes? Não, aqui nós temos uma instrução que parece ser prontamente acatada. Aquele homem recebeu o lodo em seus olhos, foi lavar no tanque onde Jesus mandou. Qual é a surpresa? Ele voltou vendo. E ele não volta para Jesus. Ele vai para a casa dele, porque ele se encontra com os vizinhos. Versículo 8 aqui. Então os vizinhos e as pessoas que conheciam antes, eles, mesmo os que conheciam de vista, conheciam como mendigo, ficaram perguntando, peraí, não é esse aí o que ficava sentado lá pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. E os outros diziam, não, só se parece com ele. Então ele mesmo resolveu e falava assim, olha, sou eu sou aquele que ficava pedindo esmolas, eu sou aquele que ficava como mendigo, porque era cego. Então eles perguntaram, como é que seus olhos foram abertos? E ele respondeu, um homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque e lava-te. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. E perguntaram para ele, onde está esse Jesus? E ele respondeu,
Não sei. Preste atenção que eu deixei aqui as ações em linhas separadas, né? O que Jesus fez? Jesus fez lodo. Jesus colocou o lodo nos olhos dele e Jesus disse para ele ir e se lavar. Então ele foi e se lavou. Essas ações aqui gerarão um grande problema, porque é sábado. No sábado não pode fazer nenhuma obra. Jesus não pode fazer o lodo, não pode fazer uma massa, não pode misturar ingredientes. Eu até procurei na internet, se você quiser procurar aí, as ações proibidas para os judeus no sábado. Achei uma lista atual de 39 ações proibidas. Então, várias ações descritas lá. E uma delas ainda hoje é misturar massas, né? Fazer qualquer misturas de ingrediente. Tem muitas coisas lá que são muito estranhas para nós, né? Não pode atar nó, desatar nó, não pode abrir a geladeira porque acende a luz, não pode apagar a luz. Tem um monte de coisa lá que é muito estranha para nós. Estranha porque a cultura é muito distante da nossa, né? Então, nos dias de Jesus, estas ações aqui, que hoje para nós são muito simples, nós faríamos em qualquer dia que qualquer religião o considere sagrado, nós faríamos essas ações, mas para os judeus era proibido. Então, Jesus aqui está quebrando regras do costume, da tradição judaica. Fazer o lodo, não podia. Aplicar o lodo nos olhos do mendigo, não podia. O mendigo ir até Siloé também, tem um número de passos lá exclusivos lá para cada sábado, também não podia. O mendigo lavar os olhos, também não podia. Então todas essas ações, onde Jesus transgride a lei judaica, vão gerar uma nova perseguição contra Jesus inevitavelmente. Então, como primeiro passo, né, os fariseus conversam com o cego. As pessoas levam o cego aos fariseus. E olha o detalhe que João dá aqui, ó. Era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo, o dia que Jesus abriu os olhos, era sábado. Perceba que aqui não se fala em cura, ó. Se fala em ações, fazer o lodo, abrir os olhos. Ninguém está olhando para o benefício, para a manifestação do poder divino, estão olhando para o problema. O que Jesus fez no sábado? Jesus fez lodo. O que Jesus fez no sábado? Abriu os olhos do cego. Ou seja, Jesus quebrou a lei, quebrou a tradição e por isso vão perseguir Jesus. Então os fariseus perguntaram como que ele passou a ver. E ele respondeu para os fariseus, olha, alguém aplicou o lodo nos meus olhos, eu me lavei e estou vendo. Então, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus. Não é de Deus por quê? Porque ele abriu os olhos, porque ele fez o lodo, ele quebrou a lei. Por que ele não é de Deus? Porque ele não guarda o sábado. Mas outros ficavam pensando, como pode? Se ele é pecador, como que ele pode fazer tamanhos sinais? E isso gerou uma divisão, uma dissensão entre eles. Alguns diziam assim, esse homem não pode ser de Deus. Se ele quebra o sábado, como é que ele é de Deus? Outros falavam assim, se ele não é de Deus, como é que ele faz curas? Como é que faz esses sinais? Então eles se dividiram e houve uma discussão, uma briga. Houve uma dissensão entre eles. Alguns entendiam que é de Deus, outros diziam que não pode ser de Deus. E de novo, nesse clima de dissensão, eles foram perguntar para o cego então, o que você diz, já que ele abriu os seus olhos? O cego respondeu que ele é profeta, eu digo que ele é profeta. Então, esses fariseus não acreditaram no quê? Na informação que ele falou que Jesus é profeta? Não. Eles não acreditaram que ele era cego. Olha só, não é que eles não acreditam na palavra daquele homem, no que ele diz sobre Jesus. Eles acham que é uma armação. Eles não acreditam que aquele homem um dia foi cego. Eles acham que aquele homem está enganando. Então, eles não acreditam que ele era cego e que agora via. Não acreditaram enquanto não chamaram os pais e interrogaram os pais dizendo, esse é seu filho? Esse é o filho que vocês dizem que ele nasceu cego? Então como é que esse filho de vocês vê agora? Então os pais responderam, nós sabemos que esse é nosso filho, nós sabemos que ele nasceu cego, mas não sabemos como é que ele está vendo agora. Isso a gente não sabe. E também não sabemos quem abriu os olhos. Nós também não sabemos. E tem uma sugestão para vocês. Você quer saber? Pergunte para ele. Ele tem idade e ele pode falar.
Olha por que os pais estavam falando isso, João nos explica. Os pais disseram isso porque estavam com medo dos judeus. Os judeus já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus é o Cristo, seria expulso da sinagoga. Então os pais se vêem numa enrascada. Se nós falamos que Jesus curou e que Jesus é poderoso e que Jesus é o Cristo, nós seríamos expulsos da sinagoga. E ser expulso da sinagoga no ambiente judaico não é como hoje ser expulso de uma igreja que você pode ir a outra. Não, ser expulso da sinagoga era ser expulso da sociedade judaica, né? A sociedade judaica é uma sociedade embasada na religião. E com medo desta pena, os pais falam assim: tire a gente fora da jogada, nós sabemos que ele é nosso filho, que ele nasceu cego, o que aconteceu agora é com ele, pergunte para ele e se resolva com ele. É por causa deste medo que os pais falaram: pergunte para ele. Então chamaram pela segunda vez o homem que antes era cego e falaram para ele assim: olha só, não fique falando que Jesus curou você, dá glória a Deus, porque esse Jesus aí não é digno de honra, ele é pecador. Se era cego, não é mais. Pode dizer que Deus te curou, mas não pode dizer que Jesus curou, porque Jesus é pecador. Esta é a informação que os fariseus passam para esse homem. E esse homem rebate, retrucou, dizendo: se é pecador, eu não posso dizer, não sei. Só sei de uma coisa eu sei. Eu era cego e agora vejo. Eu não sei se esse homem é pecador, eu sei que agora eu vejo. Eu antes era cego e agora vejo. E quem fez isso foi Jesus. Perguntaram então: o que esse homem fez para você? Como que esse homem abriu os olhos? Só que o cego já tinha explicado, o homem que era cego já tinha explicado o processo do barro, da lavagem, da saliva. Então ele responde diante dessa nova pergunta: eu já disse para vocês e vocês não prestaram atenção. Por que vocês querem ouvir de novo? Aqui ele provoca, né? Por acaso vocês querem se tornar discípulos de Jesus? Eu já disse. Vocês não acreditaram. Quer ouvir a história de novo? Quer ouvir de novo que Jesus me curou? Vocês estão gostando de Jesus? Querem se tornar discípulos? Os fariseus ficaram possessos, o injuriaram. E você que é discípulo dele, nós somos discípulos de Moisés, porque sabemos que Deus falou a Moisés. Mas este nós nem sabemos de onde é. Já tinha até tido essa discussão antes, né? Jesus falando: vocês não sabem de onde eu sou, de onde eu venho, para onde eu vou. E o homem que era cego então respondeu: é estranho, né? Estranho porque vocês não sabem de onde ele é, vocês não conhecem, mas ele abriu os olhos, ele me curou. E olha o que nós sabemos: Deus não atende a pecadores, e vocês estão dizendo que ele é pecador. Mas é o contrário disso. Se alguém teme a Deus e pratica a vontade de Deus, esse atende. Então o homem fala assim: esse Jesus deve temer a Deus e praticar a vontade de Deus, porque Deus o atendeu. E a prova que Deus o atendeu é o seguinte: nesse mundo aqui não tem alguém que abra os olhos de um cego de nascença. Se esse homem não fosse de Deus, ele não poderia ter feito isso. Esse homem não é pecador. Aquele cego sabe que está diante de uma ação divina, de Deus, que o homem que o encontrou e que o curou é de Deus. Então ele enfrenta os fariseus, dizendo: vocês não sabem, mas eu sei que ele me curou e sei que Deus não atende pecadores. Então esse homem não é pecador. Os líderes religiosos queriam difamar Jesus, desacreditar Jesus. Aquele homem que sempre foi desprezado por todos, por toda a sociedade, que era um mendigo, que era indigno de qualquer ação, que não podia entrar no templo, que era visto pela sociedade como alguém muito pecador, muito pior do que os outros, pior do que os líderes, pior do que qualquer pessoa, porque ele era punido por Deus, alguém que merecia a punição por Deus. Este homem vê Jesus, é curado por Jesus e reconhece quem é Jesus. E aqui nós vemos a ira final dos religiosos falando: você é todo nascido em pecado. Então eles querem desacreditar já esse homem que era cego, falando: você não pode falar conosco, você é punido de Deus, você é maldito e você quer nos ensinar? Então eles expulsaram o homem, o que era cego, da sinagoga.
Os líderes finalmente apelaram, né? Desacreditaram o homem, falando assim, olha, você é pecador, você não sabe nada, tudo que você está dizendo é mentira, Jesus é pecador, nós não acreditamos em nada, e expulsaram então esse homem da sinagoga. O que vem a seguir é que Jesus, sabendo que esse homem foi expulso, vai atrás dele. Jesus, ouvindo que tinham expulsado, encontrou e perguntou para ele, você crê? Você crê no Filho do Homem? Você acredita? Ele respondeu, Senhor, quem é o Filho do Homem? Quem é para que eu nele creia? E Jesus disse, já tem visto, eu sou. É o que fala com você. Eu que falo com você sou o Filho do Homem. Você acredita? Então ele afirmou, Senhor, eu creio. E ele adorou a Jesus. Ele crê e ele adora a Jesus. Aquele homem que um dia foi cego, aquele homem que nasceu cego, agora vê claramente quem é o Salvador. Agora crê plenamente em Jesus Cristo. Ele teve os seus olhos abertos, não só os olhos carnais, mas os olhos espirituais. Jesus Cristo se mostra a ele. Ele crê e ele adora, ele se prostra, ele se rende, ele reconhece a divindade de Jesus, ele adora Jesus. E Jesus prosseguiu dizendo, eu vim a este mundo para juízo mesmo. Eu vim para que aqueles que não veem vejam, é o que aconteceu com o homem. E os que veem se tornem cegos. E aqui é o que está acontecendo com os líderes religiosos. Os líderes religiosos nasceram vendo, os olhos deles funcionam, mas diante de Jesus eles estão cegos. Eles não conseguem reconhecer Jesus. E aquele que nasceu cego, agora vê. Jesus Cristo fez realmente um milagre muito estranho. Pôs barro, feito com saliva, nos olhos de uma pessoa. Não dá para entender por quê. Algumas pessoas ficam cogitando das propriedades da saliva, das propriedades do barro. O que Jesus fez foi um milagre. O milagre não é explicado pelas propriedades dos elementos, né? Barro feito com saliva não cura ninguém, não é uma ciência que pode ser replicada, experimentada. Mas Jesus faz uma coisa que demonstra que tem uma escama, tem uma sujeira, tem uma coisa espessa, uma coisa grossa, ruim, que precisa ser tirada. Jesus Cristo põe algo que para todo mundo ver, tem algo que precisa ser tirado. E Jesus dá ordem para aquele homem que era cego, vá tirar. E aquele homem vai tirar. E fica claro que nos olhos dele tinha uma coisa que precisava ser retirada. Quando você pensa nisso, olha para os fariseus. Nos fariseus também tem uma trava, tem uma sujeira, tem uma barreira que precisa ser tirada. E Jesus Cristo diz que veio para que uns vejam e outros não vejam. Então ele veio para juízo, para os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Os fariseus ouvem isso e entendem. Ué, por acaso nós também somos cegos? É isso que você está dizendo? E Jesus disse para ele, se vocês fossem cegos, vocês não teriam pecado. Mas porque agora vocês dizem que veem, olha, nós vemos, então justamente aí subsiste o pecado de vocês. Se vocês fossem de fato cegos e não estivessem me vendo, então não teriam pecado. Mas justamente porque vocês me veem, vocês dizem que me veem, mas ao invés de me reconhecerem, vocês me perseguem. Então aí está o pecado de vocês. Olhando para essa história, nós vimos, primeiro, um homem que enfrenta um grande sofrimento, e por muito tempo. E a primeira lição que Jesus nos dá é que este sofrimento não tem um mal em si mesmo, não tem uma causa em si mesmo. Não adianta ficar se lamentando e falando, por que, Senhor? Por quê? O que vai acontecer? Até quando? Até quando? Jesus Cristo demonstra que Deus tinha um plano na vida daquele homem. E o sofrimento era para este momento. E pensa só como este homem que era cego entrou na história, né? Entra na história e nós participamos da história dele. Inclusive, a narrativa acompanha ele depois que é curado. A narrativa não fica em Jesus. Vai mostrando ele quando ele volta para casa, encontra com os vizinhos, as pessoas que conheciam, o embate com os fariseus. E toda essa visão que é dada a esse homem só é dada porque
porque ele era cego e porque Jesus o encontrou. Aquele homem nasceu cego para ser encontrado por Jesus e para um dia deixar de ser cego. Aquele homem nasceu cego, segundo o que Jesus está dizendo, para que nele fossem manifestadas as obras de Deus. Jesus Cristo está fazendo a vontade de Deus, está fazendo as obras de Deus. Jesus Cristo está trazendo libertação, mas ele usa esse momento desse cego físico para também dar uma lição às pessoas que o perseguiam, de que nós temos barreiras e precisamos retirá-las. Existem barreiras que não conseguimos limpar sozinhos. Aquele cego podia ir 50 vezes ao tanque de Siloé e todas as outras pessoas poderiam fazer barro, colocar nos seus olhos e ir ao tanque de Siloé e não seriam curadas, porque existem barreiras na nossa vida que precisam ser retiradas por Deus. Só Deus pode nos converter, só Deus pode tirar coração de pedra e colocar coração de carne, só Deus pode abrir os nossos olhos, só o Espírito Santo de Deus pode nos convencer de nosso pecado, e Jesus Cristo está fazendo isso, está fazendo até hoje com que cegos passem a ver e com que aqueles que acham que veem tudo, que sabem de tudo, se comportem como cegos diante da revelação de Deus e não o reconheçam. Então você vê quem é Jesus? Você conhece Jesus? Você só vê quem é Jesus porque Jesus abriu os seus olhos. Mas é possível que você veja quem é Jesus, que você saiba quem é Jesus, mas ainda esteja um pouco indeciso. Quando alguém te pergunta, e aí, quem é Jesus? Você fala, eu não sei de onde ele é, não sei quem é, eu só sei que ele fez coisas boas na minha vida. Então, se você sabe quem é Jesus, se você reconhece que Jesus fez coisas boas na sua vida, é necessário esse segundo encontro que o cego teve com Jesus. O encontro de olhar para Jesus e depositar as dúvidas e falar, Jesus, me explica, quem é o Filho do Homem? Quem é o Salvador? Me fala quem é você, me fala quem é, me fala o que eu devo fazer. E Jesus então se mostra, Jesus se revela e fala para ele, olha, eu sou, você já me viu, lembra o nosso relacionamento, lembra a nossa caminhada, lembra o que eu já fiz por você, sempre fui eu e eu estou aqui. Então se você vê quem é Jesus, não tem outro caminho, se prostre, adore-o, se renda a Ele. Jesus Cristo está entrando na história de pessoas pecadoras, falhas e merecedoras, pessoas que não conseguem entender quem Ele é. Jesus está se revelando. Jesus entra na história daquele cego e através dessa história Jesus entra em inúmeras histórias e está entrando em nossa história hoje, em nossa vida hoje, mostrando que os sofrimentos podem ter fim, mostrando que Deus está no controle apesar dos sofrimentos, mostrando que Ele abre os nossos olhos e mostrando que se nós já tivemos um encontro com Ele, mas ainda não entendemos quem Ele é, Ele se mostra mais claramente. E quando Ele se mostra, nós o adoramos, nós nos rendemos diante dele. Coisa triste não é ser cego a vida toda. Coisa triste não é sofrer sem saber por quê. Coisa triste é o final desses que acham que sabem tudo da vida. Mas Jesus diz que, infelizmente, eles é que estão cegos. Eles é que morrem pecadores, porque estão diante de Jesus e não o veem. Que Jesus se mostre a você, que Jesus se revele a você, que você veja claramente, reconheça que Ele é, que você adore, se prostre diante de Jesus, que Ele conduza a sua vida para a manifestação das obras de Deus, para a honra e para a glória de Deus. Deus abençoe você e espero encontrar contigo aqui no nosso próximo estudo, se Deus quiser. Um grande abraço, até lá!